Motoristas e passageiros com medo em Lusiânia. Ônibus que fazem as linhas para Brasília são atacados por vândalos. E veja também: homem encontra armas da Força Nacional de Segurança abandonadas nas margens da rodovia. Polícia prende suspeito de assaltar pedestres com facão em Lusiânia. Queda do meteorito de Santa Luzia completa 100 anos. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite. Obrigado pela sua companhia. Um homem de 47 anos encontrou uma mochila com a identificação da Força Nacional de Segurança abandonada na DF-290. O equipamento estava às margens dessa DF-290 na região de Novo Gama. Segundo a Polícia Militar, o homem identificado como Valdir encontrou a mochila e procurou os policiais da Rotam para devolver os equipamentos. As armas foram entregues na delegacia de Novo Gama e a Força Nacional de Segurança deve aí abrir uma sindicância para investigar como a mochila foi parar no local. Caso você tenha informações da procedência desse equipamento, vou te passar então o telefone da Rotam que você pode entrar em contato. É o 62 99838 7803. E quem depende do transporte público aqui em Lusiânia vive numa situação de insegurança. Os ataques contra os coletivos são cada vez mais frequentes. Além de assaltos, os veículos também são alvo de vandalismo. No dia a dia de quem trabalha ou precisa do transporte público, medo, insegurança. Os casos de vandalismo só aumentam. Os números são preocupantes. Só este ano, mais de 30 veículos de uma empresa de ônibus foram apedrejados. Os ônibus que fazem linha Lusiânia-Brasília são atacados com frequência. Sábado, mais um veículo foi alvo de criminosos. Este motorista, que não quer se identificar, conta como os ataques acontecem. Eles chegam na frente, para, desce, quebra, te ameaça que se você for na frente levar os passageiros, eles vão vir atrás. Ainda fica debochando da cara do motorista, do cobrador, de todo mundo. Este cobrador trabalha assustado e diz que qualquer barulho já é motivo de preocupação. A gente trabalha mesmo porque precisa, mas na realidade fica assustado até com um tipo de barulho. Carlos já presenciou um desses ataques e diz que é assustador. Presenciei até uma pedrada, pensei que tinha sido até um tiro, que foi bem do meu lado, né, o lado que eu estava sentado no vidro. Segundo a Polícia Civil, os responsáveis pela maioria dos ataques a ônibus são os motoristas de carros piratas. Eles danificam os veículos para que eles parem de rodar e assim conseguirem mais passageiros. Vários casos estão sendo investigados aqui em Lusiânia. Acaba tentando concorrer com o transporte regular na busca por esses passageiros. E nessa disputa eles acabam praticando essas condutas criminosas, como danificar veículos e até mesmo lesionar passageiros. A Polícia Civil reforça a importância de registrar os casos na delegacia, já que quem pratica esse tipo de crime pode ser preso. A depender da conduta efetivamente praticada, pode ser tipificado com crimes como dano qualificado, ameaça, lesão corporal e exercício irregular de profissão. Somando a pena desses crimes, seria algo em torno de 4 anos e 9 meses de pena máxima. A gente já ouve diversos relatos de pessoas que passaram por essa questão de falta de segurança no transporte público. Bom, nós entramos em contato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres para saber sobre a fiscalização do trecho da rodovia. Até o fechamento dessa edição, nós não tivemos nenhuma resposta. E a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de assaltar pedestres em Lusiânia. Danilo Sampaio da Costa, de 21 anos, já tem passagens por roubo e é também apontado por vítimas que ele atacava na cidade. Segundo a polícia, ele agiria em companhia de um comparsa que ainda não foi identificado e usava um facão. O suspeito está à disposição da justiça. Vamos para a nossa primeira pausa para os comerciais? A seguir, cavalo é resgatado de fossa por bombeiros em Águas Lindas. E ainda o impasse continua. A prefeitura e os mototaxistas não entram num acordo a respeito da regulamentação da profissão.
Agora são 7h26, a gente volta já. E os bombeiros resgataram um cavalo que caiu em uma fossa em Águas Lindas de Goiás. Os bombeiros precisaram de um equipamento para içar o animal que estava preso dentro do buraco. O cavalo saiu sem ferimentos graves e foi entregue ao dono. E o impasse entre prefeitura e mototaxistas continua. Eles ainda trabalham sem regulamentação aqui na cidade. Além de prejudicar a categoria, isso também atrapalha o usuário, que muitas vezes corre o risco de utilizar um serviço sem controle. Tão estacionadas quanto o processo de legalização dos mototaxistas de Lusiânia. Tem 7 anos que a categoria está buscando a regulamentação, mas, por enquanto, ela está vivendo só de promessas. Nós pedíamos que eles viessem regulamentar conforme o Ministério Público tinha pedido, né? E eles falaram que assim que terminasse as eleições que foi feita agora no ano de 2018 para presidente, eles iam chamar nós para poder entregar as concessões ou então até as permissões precárias, para que desse o direito da gente exercer a nossa função. Isso não aconteceu? Isso não aconteceu até hoje. Em 2015, um termo de ajuste de conduta foi assinado no Ministério Público entre o município e os mototaxistas. O documento pede a criação de regras e normas técnicas próprias para a categoria. O termo cita que em 2012, uma lei municipal já tentava criar o serviço de transporte individual de passageiros em mototáxi. Além dela, o decreto 678 foi assinado regulamentando o serviço no município. O problema é que ainda, segundo o MP, essa lei e esse decreto foram revogados em 2017 sob o argumento de inconstitucionalidade. Em 2018, a gestão atual sancionou a Lei 4.044 de 21 de junho, que dizia que a DITUR, Divisão de Trânsito e Transportes Urbanos, faria os levantamentos sobre o número de permissões e regras necessárias para regulamentar a profissão. Esses levantamentos seriam repassados ao prefeito, que assinaria as autorizações. E enquanto isso não acontecesse, autorizações provisórias seriam fornecidas. Os mototaxistas estão presentes em mais da metade das cidades brasileiras, segundo dados divulgados pelo site do Senado. Mesmo assim, a regulamentação dessa atividade deve ser feita por cada município. Isso porque entende-se que este é um serviço de interesse local. E sem a regulamentação, também não há a fiscalização. Tem muitos que não têm habilitação, estão trabalhando de toda maneira aí, então é muito difícil para a gente poder trabalhar dessa maneira. Atualmente, existem 4 associações de mototaxistas em Lusiânia: a Laranjinha, a Motoluz, a Imperial e a 19 Mototáxi. Quero deixar um recado para a população de Lusiânia, para quando for usar o mototáxi no município, chamarem somente os mototaxistas da associação, que estão autorizados a trabalhar como mototaxista aqui na cidade. O mototáxi virou uma brincadeira para todo mundo, e não é. Para quem tem a associação pronta já, estão levando bem a sério, porque a gente sabe o risco que corre. Porque o estatuto que a gente foi dado para a gente sabemos o risco que a gente corre para se acontecer alguma coisa com o cliente. Então, por isso a gente leva a sério. Por nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Lusiânia disse que o Executivo já aprovou a lei que regulamenta a profissão de mototaxista e que ela foi enviada para a Câmara para que pudesse ser feitos alguns ajustes. Mais uma rápida pausa para os comerciais e a seguir, queda do meteorito em Lusiânia completa 100 anos. Agora são 7h36. Continue com a gente, voltamos já. E no último dia 19 completou 100 anos da queda de um meteorito aqui em Lusiânia. Hoje, o meteorito, que quase 2 toneladas, está no Rio de Janeiro. E a nossa equipe conversou com o filho do historiador Geomires Reis, o primeiro a pesquisar o fenômeno. São várias lembranças do pai que seu Antônio guarda com orgulho.
Recortes de jornais, artigos e reportagens que mostram um fenômeno que marcou a história da antiga Santa Luzia, hoje Lusiânia. O abalo foi sentido na região toda, que dista mais ou menos uns 30 quilômetros onde caiu, né? Sim. E o barulho foi imenso, o pessoal pensava que o mundo estava acabando, todo mundo saiu correndo, né? E com isso a notícia correu. Eu acompanhava sempre meu pai, porque ele publicou nada mais, nada menos do que 15 mil artigos. Eles sempre mencionavam algum fato de Santa Luzia. E esse, um dos carros-chefe, era o meteorito de Santa Luzia. No dia 19 de junho de 1919, o meteorito de quase 2 toneladas caiu nesta região, que hoje pertence a Valparaíso. Na época foram necessários 2 carros de bois para retirar a pedra do local. Em seguida, ela foi levada de trem para o Rio de Janeiro. Hoje ela está no Museu de Astronomia e Ciência do Rio de Janeiro. Mas seu Antônio, aos 87 anos, ainda quer realizar um sonho do pai. É o desejo, inclusive, do meu pai, né? Nos artigos publicados, sempre convocando as pessoas para que ela retornasse. Como a Lusiânia, como Brasília é a capital, com certeza um dia o museu poderá chegar até aqui. Bom, e quem quiser saber mais sobre esse fenômeno que marcou a história da região, está tudo documentado num acervo na Casa da Cultura aqui de Lusiânia. E o Jornal Anhanguera, segunda edição de hoje, fica por aqui. Outras notícias do estado você confere amanhã, bem cedinho no Bom Dia Goiás, a partir das 6 horas da manhã. E a gente volta a se ver amanhã. Até lá. Tchau.